O Internacional segue a sua preparação para enfrentar a equipe do Real Tomayapo na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio pela Copa Sul-Americana. No treinamento desta sexta-feira, novidades que podem surgir para a equipe escalada pelo técnico Eduardo Cudê. Aumenta a possibilidade do Inter não colocar em campo um time totalmente titular. E o indicativo disso foi dado pelo técnico argentino no treinamento desta sexta-feira. Enquanto isso, o mercado também se movimenta. O empresário de Maurício volta a falar sobre a possibilidade de saída do meio-campista, que é pretendido por vários clubes do futebol brasileiro e alguns clubes do futebol do exterior. A gente fala também a respeito de Bernabei, que vem treinando e agradando ao técnico colorado. E pode ser uma das novidades no futuro próximo do Inter em Copa Sul-Americana e também em Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, na competição continental, o resultado do outro jogo do grupo coloca o Inter ainda na segunda colocação da chave. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 5 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira, tá? Tô aqui na Arcadam Store. A gente participou da live do Jairo Vink, da live do Diogo Rossi, uma ação da Arcadam Store que também, também apoia o A Dupla, também patrocina o A Dupla. Arcadam Store, loja aqui no centro de Gravataí. Segue lá no Instagram, @Arcadam Store. Mas vamos pro noticiário do Internacional, porque tem muita coisa pra gente tratar, em especial no começo do dia, a atividade no CT Parque Gigante que foi comandada pelo técnico Eduardo Cudê. A gente pôde acompanhar o início da atividade, que teve a ausência de alguns jogadores importantes, como Ener Valencia e Charles Arangues. O Inter já esperava que esses jogadores pudessem voltar nesta sexta-feira, mas isso acabou não se concretizando. Tanto o Ener Valencia quanto o Charles Arangues estiveram nas dependências internas do CT Parque Gigante e ainda não treinaram com o restante do grupo. E não há uma previsão de quando eles possam retornar. O Inter, na verdade, está preparando Arangues e Ener Valencia para a estreia no Campeonato Brasileiro. No dia 13 de abril, contra a equipe do Bahia, às 6h30 da noite, partida essa onde o Inter aí sim dá uma prioridade, dá um ar de jogo grande, porque a competição nacional é o principal objetivo colorado ao longo desta temporada de 2024. Tanto é que na tarde desta sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade do Inter não colocar um time 100% titular nesta quarta-feira contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. Isto veio através de uma informação, uma matéria feita pelo pessoal da Zero Hora e que trouxe um indicativo dado pelo técnico Eduardo Cudê neste treinamento pela manhã. O Cudê separou as equipes, no momento em que a imprensa estava saindo do gramado, em 2 times mistos. É verdade, 2 times mistos com 11 jogadores de linha, logo algum teria que sair, mas 2 times mistos. É o primeiro indicativo que a gente tem do que pode ser a divisão de jogadores para a partida da próxima quarta-feira. Então cresce a possibilidade de ser um time misto, ser um time com várias preservações, mas não ser um time 100% titular, porque o foco colorado está na estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia no estádio Beira-Rio, tá? Em meio a tudo isso, vem uma informação de bastidor também que é muito interessante pra gente abordar, que é o destaque nos treinamentos de Alexandro Bernabei, lateral esquerdo contratado junto ao Celtic da Escócia por empréstimo até o final do ano e, segundo Wagner Martins, do canal do Vaguinha, da Rádio Gaúcha, o Alexandro Bernabei vem se destacando nas atividades no CT Parque Gigante. É um jogador que vem agradando muito ao técnico Eduardo Cudê e que em breve deve receber uma oportunidade no time titular do Internacional. Uma possibilidade para os próximos jogos de Copa Sul-Americana e de Campeonato Brasileiro. Um desses 2 jogos, a tendência é que o Bernabei jogue como titular. A questão é saber qual, porque ele está indo muito bem nos treinamentos e vem agradando ao técnico Eduardo Cudê, um jogador que a gente precisa ficar de olho, tá? Avançando na pauta, eu quero ir agora para o mercado de transferências. Por quê? De novo, volta a se falar com uma força maior da possibilidade de Maurício deixar o Internacional. E essas informações, elas vêm principalmente do empresário do Maurício, um empresário muito influente no cenário do futebol brasileiro e um empresário muito influente no ambiente do Internacional, que é o André Curi. O André Curi tem
confirmado para repórteres, entrei em contato também com o André Cury, que também confirma esta informação, de que Maurício tem, neste momento, e terá, na metade do ano, propostas oficiais na mesa. E propostas oficiais na mesa, inclusive na janela de abril, para clubes do futebol brasileiro. A gente sabe que o Maurício desperta o interesse do Flamengo, desperta o interesse do Corinthians, desperta o interesse do Palmeiras. Recentemente o Botafogo também fez uma abordagem por esse jogador, e o Inter sempre bate o pé que não vai vender o Maurício para o mercado do futebol brasileiro, que o objetivo em relação à venda de Maurício é conseguir um valor maior e para o futebol europeu. O Inter não abre mão disso. E o Inter, inclusive, a gente já trouxe a informação, conversou com o Maurício de que a ideia é vender o jogador no final desta temporada brasileira, em 2024. De qualquer forma, a gente sabe no bastidor que o André Cury, agente do Maurício, está trabalhando para esta venda. E no trabalho feito para esta venda está também fomentar algumas propostas, alguns interesses que surgem de clubes do futebol brasileiro, que é um mercado que o Inter promete não vender o Maurício, e também do futebol do exterior. E em meio a um momento onde o Maurício está em baixa, ele pode perder a vaga no time, não está jogando bem, foi um dos culpados da eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho, esse noticiário ele aumenta por parte do empresário do jogador. Isso tem vazado, tem sido uma informação confirmada pelo André Cury, mas não deve ser uma confirmação em termos de movimento. O Inter não vai vender Maurício para o cenário do futebol brasileiro, mesmo ele estando em baixa técnica ao longo dos últimos jogos. Mas é um movimento que se cria no mercado a partir dos próximos dias, tá? Uma outra informação importante é na Copa Sul-Americana. A gente teve na noite de quinta-feira o Delfim vencendo a equipe do Real Tomayapo pelo placar de 2-0 pela Copa Sul-Americana, outro jogo do grupo do Internacional. Isso faz com que o Delfim seja o líder do grupo. Delfim do Equador é o líder do grupo do Internacional na Copa Sul-Americana. Em segundo, empatados, Inter e Belgrano. E o Real Tomayapo é o lanterna e indica ser o saco de pancada no grupo do Internacional. Por isso o Inter precisa ganhar do Real Tomayapo no próximo jogo no estádio Beira-Rio, para conseguir voltar, enfim, a brigar pela parte de cima da tabela, voltar à liderança, quem sabe. Esse é o objetivo do Internacional ao final desta chave da Copa Sul-Americana, e teve na vitória do Delfim sobre o Real Tomayapo um resultado importante. Não é o melhor resultado seria um empate entre as equipes, mas o Inter acabou neste momento sendo o segundo colocado do grupo, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds desse sábado, em especial odds do Campeonato Gaúcho. A final do Campeonato Gaúcho vai ser decidida entre Grêmio e Juventude. Você sabe que eu tô apostando no empate, né? A odd do empate é de 4,33. O Juventude tá pagando 7 pra vitória no tempo normal e o Grêmio tá pagando 1,45. Joga lá na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!